Só de olhar, a boca enche de água, não é mesmo? Eles são de diversas formas, feitos de diversas maneiras, e o gostinho então nem se fale. Ah, e eles foram criados há aproximadamente 12 mil anos. É claro que estamos falando dos pães. Hoje é o dia do alimento mais democrático do mundo, que tem em todos os países, todas as culturas, tem de tudo. É um alimento que muita gente acha que ele nasceu na França, né? Até mesmo porque a gente vai falar muito em pão francês, pão italiano, mas ele nasceu, na verdade, foi no Egito. Sua composição é basicamente formada por farinha de trigo, água e sal. Mas no mercado encontramos vários. Por isso, o preço ao longo dos anos tem se modificado. Varia muito da farinha que você usa. Se você usa uma farinha nacional, você vai ter um custo. Se você usa uma farinha importada, 00, você vai ter outro custo, porque o valor triplica, às vezes quadriplica, né? Que isso interfere diretamente no resultado final do pão. Farinha é tudo. A Doris é uma apaixonada por pães. O primeiro pão feito por ela foi ano passado, mas foi durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus que o aperfeiçoamento veio. E na pandemia eu comecei a ter um tempo a mais para isso. E eu resolvi tentar fazer o meu próprio pão. Eu já tinha feito um primeiro pão há um ano atrás, gostei bastante, eu falei assim, vou fazer de novo. Sem perceber que isso estava virando assim praticamente que um movimento nacional. Tanto que tem gente que fala que é a pandemia, né? Tanta gente hoje, você vê nas redes sociais aí, desenvolvendo e fazendo pão. E eu não fiquei para trás, eu comecei a fazer, desenvolvi o meu próprio fermento natural, né? Que é o levain, que é só feito de água e farinha. E virou uma paixão, porque é um alimento que te desafia. Mas calma lá, não é qualquer pão. Ele é todo especial e tem um jeito próprio para se fazer. Você tem que ter toda uma sensibilidade para saber o ponto da fermentação, se está o suficiente, acertar essa primeira fermentação, depois tem uma segunda fermentação, que é uma outra etapa. É um alimento que você não prepara de imediato, o meu, no caso, que é a fermentação natural, né? Você tem que preparar o levain, depois que você prepara o levain, você faz a primeira fermentação, depois de algumas horas a segunda fermentação, e você vai perceber ainda se aquela massa pode ir para o forno. Aí você aquece o forno, tem que ser, né, forno caseiro, nosso, ele é muito fraco. Ele chega no máximo a 200, 210 graus Celsius. Então você coloca uma panela de ferro dentro do forno, aquece por no mínimo 40 minutos e depois você coloca o pão para ele ser feito. Depois de 45 minutos dentro da panela de ferro, a gente tem o pãozinho. As horas empregadas para o trabalho artesanal servem como terapia. Tanto amor e dedicação têm rendido bons frutos, como uma renda extra complementar aos finais de semana. Tudo que você faz e que você se envolve ali, que você gosta, eu acho que é sem dúvida nenhuma terapia. Você faz por prazer, por gostar, por competir com você mesmo, entendeu? Se superar, e isso é muito interessante. E eu digo sempre com alguns amigos que às vezes me perguntam, o pão ensina a gente, entendeu? Ele ensina a gente como que a gente tem que proceder, como que a gente tem que fazer e a ter paciência. E muitas vezes na vida da gente, a gente não tem paciência para nada, né? Que é tudo de imediato e é uma questão de tato, de jeito. Alguns amigos mais próximos e as pessoas, mesmo que apenas me seguiam, começaram a me perguntar quanto que era, se eu vendia. E eu comecei a pensar, por que não? Assim como a vida da Doris mudou, a do Rafael se modificou por causa da pandemia. Logo. E o pão revolucionou a vida de muita gente, inclusive a minha. No início dessa pandemia, eu sempre fazia os pães, era meu sonho fazer, antes eu comprava pão. Agora a gente faz o nosso pão, assim como as geleias, os molhos, a gente não compra nada. Era um sonho a gente produzir esse pão, poder servir uma coisa que a gente faz. Já conhecemos histórias e alguns modos de preparo. É importante também saber o valor nutricional do pão. Primeiramente, não olhar só calorias, porque o pão branco, às vezes, vai ter a mesma caloria de um pão integral. E falando nutricionalmente, o pão integral ele tem mais benefício, tem mais nutrientes, né? Tem a fibra que ajuda no processo do intestino.
Então não podemos ficar presos a essa caloria, tá? Mas olhando a questão nutricional mesmo. Se você é apaixonado pelos pães, saiba que a escolha na quantidade a ser comida deve variar. Você não pode consumir uma quantidade exagerada de carboidrato em uma só alimentação. Não só carboidrato, mas sim os outros macronutrientes também. Mas como a gente está falando do pão, ele é muito rico em carboidrato. Se você consome uma grande quantidade, aí vai depender. Se a pessoa quer manter o corpo, não vai ser bacana. Se a pessoa quer emagrecer, não vai ser. A não ser que a pessoa queira ganhar massa muscular e precisa de um consumo maior de carboidrato. Se não, aí tem que ser muito bem distribuído durante o dia. Não poderia ser uma quantidade à vontade.